Bom, pessoal, vamos falar aqui de arranjo simples, um tipo de agrupamento. Então, considere um conjunto com N elementos distintos, vamos chamar de arranjo de N, os elementos tomados P a P. Qualquer sequência ordenada por P e os elementos distintos escolhidos entre os N elementos. Dessa forma, a quantidade de subconjuntos formados por P elementos será o arranjo de N elementos tomados P a P. A forma que nos permite realizar o cálculo do número de arranjos é dada por N fatorial sobre N menos P fatorial. Vamos dar um exemplo já, mas olha aqui. O que é um arranjo? É um agrupamento, né, formado de N elementos tomados P a P, como qualquer sequência ordenada por P e os elementos distintos escolhidos entre os N elementos. Só voltando aqui à fórmula, né? Aqui já contempla a ideia de fatorial, mas vamos fazer uma sem fatorial. Então, você tem, por exemplo, um conjunto com os elementos A, B e C. Né? Na verdade, você quer montar sequências possíveis de 3 elementos distintos desse conjunto. A, B, C, D. Observe que vai até o D. E eu quero formar com 3 elementos. Então, eu vou ter o ABC, o ABD, o ABCD, o BCD. Nessa sequência, eu vou ter um número de conjuntos formados que vai ter aqui essa quantidade aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 4, 24, né? São 24 agrupamentos ou grupos formados, tomados 3 a 3. Então, observe que 2 arranjos simples quaisquer são diferenciados pela ordem dos elementos ou pela natureza. Então, o destaque que eu quero falar a vocês é esse. Há uma diferença dos grupos no arranjo simples a partir da ordem dos elementos e também da natureza deles. Vou dar um destaque aqui, porque essa é a diferença da combinação, por exemplo. Então, um grupo aqui é diferenciado pela ordem. Então, A, B, C é distinto, é diferente de B, C, A. Então, são contados os 2 grupos. No caso da combinação simples, que não é o caso aqui da nossa aula, isso aqui seria o mesmo grupo. Então, a ordem não é interessante na combinação simples. E a combinação simples trabalha mais com as questões de pessoas, né? João, Maria, José, José, Maria e João é o mesmo grupo. Agora, os elementos, a natureza deles, sim, diferem os grupos. Isso vale para arranjo, vale para combinação. Aqui nós temos uma exemplificação de como seria a ideia do arranjo, né, de N elementos tomados P a P. Então, você vai ter um número de possibilidade de N no primeiro, N menos 1 no segundo, N menos 2 no terceiro, N menos 3 no quarto. E no último seria quem? N menos P menos N. Ou seja, nós temos um P aqui que apareceu. O que é esse P? O número de vezes que foi tomado aquele conjunto. Né? É um arranjo de N elementos tomados P a P. Eu tenho 10 elementos, vou fazer grupos de 3. Então, vou ter um arranjo de 10 elementos tomados 3 a 3. Isso aqui é um exemplo. Então, esse aqui é o nosso N e esse aqui é o nosso P. Então, a fórmula basicamente é essa, ó. É um arranjo de N elementos tomados P a P, é aqui, N vezes N menos 1, menos 2, menos 3, até chegar no último, que é N menos P menos 1. Ou seja, essa fórmula de verde aqui, em verde.
Aqui eu não uso o fatorial que eu comecei a aula. Lembrando que n tem que ser menor ou igual a, melhor dizendo, p tem que ser menor ou igual a n. Então, usando o fatorial, a ideia aqui é usar fatorial que simplifica, né? Já que aqui é n-1, n-2. Então, no lugar de usar n-1, n-2, eu posso botar n-p fatorial. Então, ao desenvolver essa expressão com esse conceito, né? Ou seja, multiplicando ao mesmo tempo e dividindo o segundo membro dessa igualdade por n menos p fatorial, eu consigo simplificar. Olha aqui, eu vou multiplicar e dividir por n fatorial. Isso, ou seja, eu não estou alterando o produto, mas eu estou escrevendo de uma forma diferenciada a fórmula. O que acontece? Vai ter n menos p fatorial num denominador e fazendo um produto aqui, se desenvolve, isso aqui vai apenas sobrar o n. Então, fica aí o desafio, né, de vocês desenvolverem aqui esse numerador e vocês vão ver que vai ficar apenas o n no numerador. Para aí fazer um exemplo, nós temos aqui um arranjo de 6 elementos tomados 4 a 4. Então, a gente pode usar o fatorial, que facilita bastante aqui a nossa vida. 6 fatorial, 6 menos 4 fatorial, né? Ou seja, 6 fatorial sobre 2 fatorial. Então, eu vou desenvolver o 6 até chegar no 2. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial. Então, simplifico aqui. 6 vezes 5 é 30. 4 vezes 3, 12. Então, 2 vezes 0 é 0. 6, 30, né? 360 possibilidades de grupos, né? 360 grupos. Eu vou fazer um arranjo de 6 elementos tomados 4 a 4. Eu tenho 360 subconjuntos, subgrupos desse grupo maior. Nossas referências,